frente a frente agora as opiniões de José Pedro Aguiar Branco, que está nos nossos estúdios aí no Porto. Boa noite para si, Soutor. E de João Soares, que está aqui em Lisboa. Boa noite. Vamos começar com os vossos minutos, João, por favor. Olha, eu queria usar o meu minuto para chamar a atenção para um livro que vocês já aqui referiram. Eu, aliás, vi a entrevista que fizeram com a autora, que é a Leonor Figueiredo, sobre a Cita Valles. Eu fui daqueles, eu pertenço à geração da Cita Valles. Conheceu-a, portanto? Conhecia pessoalmente, falei com ela várias vezes. Não posso dizer que fui amigo dela porque estávamos em campos políticos diferentes, mas estivemos envolvidos no movimento democrático estudantil, ela como uma ativista do lado do PCP e eu na posição que foi sempre a minha, obviamente ambos absolutamente contra o regime. Sou amigo do irmão dela, o sobrevivente, o Edgar Valles, que foi meu contemporâneo na Faculdade de Direito de Lisboa. Ela era de medicina, como você sabe. Acho que o livro da Leonor Figueiredo é um grande livro e aquele tema é um tema dramático, que importa não esquecer. Foram mortas em condições atrozes, em condições absolutamente atrozes, algumas sob tortura, mais pessoas do que morreram soldados portugueses em 14 anos de guerra colonial. Você viu, porque leu o livro e porque a entrevistou, que o número mais baixo que é referido, que é o número que ela refere com a maior das prudências da Leonor Figueiredo, aponta para cerca de 20 mil pessoas em Luanda e em toda a Angola. E não esquecendo, evidentemente, das torturas mais atrozes que foram feitas. Eu conheço pessoas que pertenciam, por exemplo, à OCA, que foram presas, que tinham resistido à PIDE quando tinham sido presas no tempo da PIDE e que depois se foram abaixo com as torturas da DISA, com os clistérios de Jindungo, com os choques elétricos, com as coisas mais inacreditáveis. E é bom não esquecer esses crimes, até por uma parte das pessoas para si, acha que já virou essa eu já sei que me vão dizer, alguns dos telespectadores me vão dizer, lá está ele que é amigo de Savimbi. O Savimbi são atribuídas algumas mortes ao Jonas Savimbi. Muitas também. E eu critiquei, mas nada que se compare. Mário, nada que se compare. Eu conheço alguma coisa daquela história. Costumo dizer que também nada deixa umas gotinhas do meu sangue naquele sol de Angola. Nada que se compare com aquilo. 20 mil pessoas. Ainda hoje, mesmo um livro tão rigoroso como o da Leonor Figueiredo não é capaz de determinar as condições em que ela foi morta. Provavelmente foi fuzilada, terá sido violada antes. O Zé Van Dunen, o Nito Alves, em que condições é que aquelas pessoas, as milhares de pessoas, e as pessoas foram deportadas para campos de concentração, em condições absolutamente inacreditáveis, estiveram anos em campos de concentração. Quem tinha a responsabilidade de fazer o relatório sobre que nunca foi publicado era o atual presidente não eleito da Angola, José Eduardo Santos. Quando é que esse relatório aparece? Quando é que o relatório sobre o sabem? fracionismo, de facto, nunca foi publicado. Aqui fica esse seu interessante ponto. Sr. José Aguiar Branco, por favor. Bom, o meu minuto é para uma matéria que merecia mais do que um minuto, que tem a ver com o desemprego, na semana em que nós soubemos que se atingiu a maior taxa de desemprego de 11% de que há memória em Portugal. E por dois aspectos que me parecem inaceitáveis. Um, que tem a ver com uma empresa, com uma fábrica, que terá despedido por SMS 18 trabalhadores. É uma situação absolutamente inaceitável. Atingimos, digamos, o limite da desumanização de uma situação que já de si é dramática e acho que é altamente censurável que isso aconteça e que seja possível acontecer hoje em dia, no século XXI em Portugal. A outra, que também é inaceitável, tem a ver com as declarações do Secretário de Estado, que veio vangloriar-se por se ter estabilizado a situação nos 11%, por um lado, e por outro lado, dando nota de um descrédito ou dando uma aparente crítica desacreditante das indicações do Eurostat em relação a esta matéria, não contribuindo por isso para o respeito das instituições, que é fundamental que aconteçam nesta hora, que é uma hora difícil e é uma hora de crise. Por outro lado, o engenheiro Sócrates, o primeiro-ministro, quando as notícias são num sentido mais positivo, aparece dando a cara. Quando a situação é num sentido mais negativo, esconde-se por trás de um secretário de Estado que já nos deixou má memória no tempo da sua passagem pela tutela na área do ensino, da educação, e em que foi um dos expoentes da crispação com os professores. Eu, por isso, nesta semana, diria que era importante haver menos preocupação mediática e mais preocupação com as pessoas por parte do Governo. Aqui fica o seu registro. O tema do dia, claro, o tema do dia que apaixona o país e vai continuar a apaixonar é a questão de Carlos Queiroz, selecionador nacional. A Seleção Nacional joga amanhã, no meio de toda esta embrulhada. Hoje foi conhecido o fundamento do acórdão.
todos nós estamos a seguir, e o Secretário de Estado veio a público. João Soares, como é que tem acompanhado isto? Eu devo dizer-lhe que quando me foi comunicado o tema do dia às 2 da tarde, isso obrigou-me a um esforço de estudo e de reflexão, porque eu, em matéria de futebol, tenho algumas dificuldades que são assumidas, e inclusivamente vi a entrevista, a conferência de imprensa do Secretário de Estado. Eu acho que o que o Dr. Paulo Portas há pouco lhe disse, na entrevista que lhe fez, e que eu tive a oportunidade de ver a ponta final, é matéria em que eu podia subscrever inteiramente o que ele disse. A mistura entre política e futebol é sempre explosiva e é sempre absolutamente inconveniente. Eu, sinceramente, acho que não houve aqui, e espero que não haja no futuro, nenhuma espécie de mistura entre decisões de natureza política e decisões em matéria de futebol. Gostávamos todos que houvesse mais transparência e gostávamos, sobretudo, nas relações entre o selecionador e a nossa Federação Portuguesa de Futebol, e gostávamos, sobretudo, que a nossa Seleção Nacional se tornasse campeã. Eu tenho a certeza que um dia a nossa Seleção Nacional vai ser campeã. Eu subscrevo também aquilo que eu vi ontem na rádio, no carro, quando ia no carro, o Mourinho dizer sobre esta matéria. Quer dizer, é absolutamente lamentável que, estando Portugal a disputar jogos importantes, que não são jogos de amizade, como se costuma dizer, não é? Não tenha o selecionador nacional. Portanto, é preciso resolver a questão. Agora, para mim, no estudo que fiz hoje, quando soube qual era o tema, e aquilo que resulta com toda a clareza da conferência de imprensa do Secretário de Estado, é que houve um conflito entre o selecionador e os médicos, que têm a função em matéria de controle da dopagem, e eu acho que o exemplo que o Secretário de Estado deu é muito interessante e para mim, resolve a questão. Eu próprio já passei várias vezes com a GNR e com a PSP no teste do balão. Qual é o drama disto? A que título é que isto pode provocar uma reação destemperada, seja de quem for? Dr. Guilherme Branco. Mário Crespo, eu, com o devido respeito pela escolha dos temas e pela esta matéria ser uma matéria que está bastante na ordem do dia, eu devo-me dizer que acho quase surreal que, estando o país com a crise social que está, estando com a taxa de desemprego que tem, quando tem a dificuldade de romper com a crise económica e injetar-se confiança na sociedade, na nossa capacidade de ultrapassarmos a crise. Quando tudo isto é aquilo que preocupa os portugueses, se consuma tanto tempo, tantas horas do Governo, tantas horas na própria comunicação social sobre esta temática. Eu acho que há uma sobrevalorização mediática, há uma sobrevalorização da importância que nos desvia a atenção. Eu quase que diria que estamos, uns se calhar consciente e outros involuntariamente, a fazermos um papel, um jeito ao Governo, porque quando estamos todos a discutir isto, a falar sobre esta matéria, não estamos a fazer aquilo que devemos fazer, que é sindicar a ausência e a incapacidade que o Governo tem de apresentar políticas que vão ao encontro de superar a crise em que atravessamos. O que é que se passa no desemprego? Quais são os incentivos e os estímulos dados para a criação do emprego? O que é que se passa quanto às nossas empresas, à nossa capacidade de exportação? O que é que se está no combate ao déficit? O Ministro das Finanças parece que está desaparecido em combate, quando estamos aí às portas de uma discussão importantíssima sobre o Orçamento de Estado, sobre a necessidade de combater a despesa, de emagrecer o Estado e matérias tão relevantes como o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, aquilo que tem significado esta matéria de preocupação para os portugueses, tudo isso parece relegado para um segundo plano.